completo no final do ano passado e era carnívoro, então acertou. Mas tem casos de onde tem erro também. Onde você pensa que o animal de um jeito e você dá com o burro na água. Eu vi uma história já há um tempo atrás de que acharam um tiranossauro que seria maior que o Rex. O Tiranossauro Rex não é mais o rei? Então, na verdade, seria, na verdade, dentro do próprio gênero do tiranossauro, né? Sim. Ele seria 70% maior, mas esse estudo ainda é controverso, ainda não se tem certeza, mas ainda seria dentro do gênero do tiranossauro. Entretanto, existiram sim carnívoros maiores que o T-Rex, como o gigantossauro, carcarodontosauro e o espinossauro, que é aquele que tem aquela barbatana nas costas, né? Sim. Ele era mais comprido que o T-Rex, por exemplo. Embora o T-Rex era mais volumoso em termos de... Mas esses grandes dinossauros carnívoros, eles brigavam entre si? Porque se tem... Eu tô um cara grande. Tem outro cara grande, você precisa matar pra comer, eu prefiro pegar o pequeno. Me dá menos trabalho. Sim, claro. Né? Sim. Eu não sei se eles tinham essa inteligência na época, mas eles lutavam entre si, esses grandes dinossauros, não? Depende, porque aquele negócio é assim, eles não viram todos na mesma época. Ah, Cada um entendi, ocupou seu verdade. nicho, né? Sim. Claro, certamente deveria ter briga entre eles. Na verdade, tem a briga entre eles literalmente. Você encontra evidência de canibalismo em alguns dinossauros carnívoros. Até no T-Rex você encontra marca de mordida, assim, de outro dinossauro, dos T-Rex, Sim. né? Indicando que eles brigavam entre si também. Competiam por comida, enfim. Mas não que era algo recorrente, porque tinha a questão do nicho ecológico, né? Competição acontecia, porque senão não tem a seleção natural, mas não era também uma coisa igual que a gente imagina, né? Assim, até mesmo quando mostra o Jurassic World, né? Você lembra os dinossauros brigando no final, aquela batalha, Sim. enfim, que talvez fosse assim, não. Pra começar, eles eram animais, né? Eles não eram kaijus, né? Então eles comiam, se alimentavam, brigavam só por uma questão de alimentação, ou de território, ou algo assim mais específico. O que seria o Kaiju? Kaiju são aqueles monstros, né? Tipo Godzilla. Ah, tá. Porque né? eu ia falar, o Kaiju que eu conheço é do negócio japonês. Godzilla, Mothra, sabe? O Ghidorah, sim. né? Era justamente esse que eu conheço. Exatamente. Achei que tinha outro na ciência Sim, também. O pessoal vê dinossauro, imagina que dinossauro é igual esses kaijus aí, que ficavam lutando entre eles. Não sei o quê. Não, eles eram animais. Você falou do canibalismo. Sim. O canibalismo na raça humana é uma questão principalmente moral, né? É imoral você comer a carne humana e tal. Mas eu entendo que porque eu falo que a vida, via de regra, ele se especializa em viver. Sim. A vida quer continuar. Então, até do ponto de vista de preservação da sua espécie, do ponto de vista de evolução, o canibalismo não é interessante. Sim. O quanto é comum o canibalismo entre os animais, entre diversos animais? É muito incomum? É incomum, não é tão comum, é mais em momentos de escassez, onde você não tem o que fazer. Entendi. Né? Você não tem pouco recurso, aí você pega esse alimento do filhote do outro. É uma coisa que acontece até mesmo hoje em dia, né? Com alguns animais. Mas não é comum, não é algo que faz parte da natureza do animal. Embora, falando especificamente dos dinossauros, tem um dinossauro chamado Majungasauro, onde você encontra muita marca de dente de Majungasauro e outros Majungasauros. Mostrando que talvez nessa espécie, por algum motivo que a gente não sabe, porque a gente vai pesquisando, né? A gente não sabe quase nada sobre esses animais, a gente sabe só um pouquinho. Por algum motivo que a gente não sabe, talvez o canibalismo fosse um pouco mais frequente nesse animal. Entendi. Majungasauro. Só que a gente encontra também, é normal em alguns grupos animais, você tem aquela questão do domínio do macho alfa. Então você tem luta entre as espécies. Sim. Então talvez não necessariamente seja pra comer, Pode mas ser pra defender território? defender. É pra você. Como é que eu vou explicar? Pra você marcar o seu domínio, né? Sim, você sim. colocar o seu domínio como macho alfa em cima dos competição outros. específica, no caso tentando domínio por luta por uma fêmea. Sim. Ou assim. E tem dinossauros, a evidência de dinossauros que lutavam pela fêmea, sabia? Tem um dinossauro chamado Pachycephalossauro, que ele tinha uma cabeça com 25 centímetros de espessura. É um tijolão, assim. Sim. Né? É um capacete mesmo. E a evidência de lesões na cabeça desse dinossauro. E a coluna dele era projetada para conseguir absorver impactos. Então, provavelmente, ele chocava a cabeça entre eles. Em lutas por território ou por fêmea. Como alguns animais fazem hoje. O cabrito montense faz isso hoje em dia. Sim. Exatamente. Não, acho que búfalo faz isso, faz né? isso também. Não sei, eu sempre esqueço o nome, cervos, aqueles grandões, né? Uhum. Eles fazem isso também. Exatamente. Então a cabeça é bem dura. Porque mesmo para um animal que não tem um cérebro tão avantajado, o cérebro é sempre importante pro animal, Tem que né? estar bem protegido. Isso exatamente. é curioso, porque não é inteligente, né? Você lutar batendo a cabeça. E é até curioso a questão do chifre, por exemplo, porque o chifre, você ter chifre, tem uma conectação muito ruim aqui no Brasil. É verdade. Né? Você tem o chifrudo, o seu Sim. corno, mas em países da Europa, não. O chifre é um negócio, é uma questão de força, né?
É uma questão cultural, né? Que varia de um ponto ao outro em relação a isso. Mas não era comum dinossauro ter... Tem alguns que tinham chifre, né? O Triceratops, acho que tinha, né? Tinha uma linhagem de dinossauros que era bem... Tinha até carnívoros com chifres, como o Carnotauro, né? E tinha 2 chifres acima dos olhos. Não era algo comum que você vê em todos os animais, mas tinha alguns que tinham alguns chifres bem assim avantajados, né? Tinha o Triceratops, o mais famoso, né? Que tinha 2 chifres acima dos olhos e um aqui no nariz. Mas tinha alguns que tinha tipo um leque de espinhos aqui na gola do pescoço. Coisas assim bem chamativas, eram bem interessantes. Né? E esse dinossauro também tem evidência de lesões por conta dos chifres. Eles lutavam também entre eles. Entendi. A gente sabe alguma coisa... Isso é curioso, porque se você acha... A paleontologia, eu não entendo nada de paleontologia. Claro. Mas eu imagino que é muito montar um quebra-cabeça. E tem peça que você não acha. Sim. Que você, pelas peças em volta, você tenta adivinhar o formato daquela. Exatamente. Né? Imagino assim. A gente tem dados sobre, por exemplo, ritos de acasalamento do dinossauro, porque cada animal, a gente vê especificidades dos seus ritos do acasalamento. Sim. Eu lembro que na família dinossauro eles brincavam da dança do acasalamento, que tinha que fazer. A gente sabe alguma coisa sobre rituais que dinossauros faziam para conseguir o acasalamento, para ter o acasalamento ou não? Não sabe nada sobre isso? Essa é uma boa pergunta, porque é muito complicado você estudar isso, porque primeiro você tem que saber se o animal é macho ou fêmea que você está estudando ali. Certo. Né? Mas dá pra saber, pelos ossos... Depende, às vezes não dá. Às vezes não dá? Às vezes não dá. Às vezes é muito sutil, principalmente em arcossauros. Mas você tem, por exemplo, alguns dinossauros bico de pato, como o Edmontossauro, onde você encontra uma crista assim na cabeça. Certo. E às vezes o macho tinha uma crista maior e a fêmea uma crista menor, por exemplo. Então talvez a crista fosse bem colorida, bem chamativa, e talvez fizesse uma competição de exibição. Né? É uma evidência que a gente tem em relação a esse grupo. Né, que pode ser que indique, talvez. Não é certeza, porque, como eu falei, tem alguns casos que dá pra saber até se é macho e fêmea, como, por exemplo, o caso do T-Rex, que você encontra a medula óssea e dá pra saber ali no T-Rex, mas em alguns T-Rex. Mas em alguns casos fica um pouco complicado, você tem que ir mais assim, talvez, pode ser que seja. Um detalhe interessante sobre a paleontologia, sobre isso, é que a gente não sabe, a gente não olha nenhuma arte de dinossauro, por mais legal que pareça, ela é 100% acurada. Nenhuma. Por quê? Porque a gente nunca vai ter uma resposta concreta. Você tem um esqueleto, você tem um fóssil ali. Só que você não tem os órgãos. Né? Às vezes você tem isso aqui. Como é que é a cor dele? Como é que seria a pupila dos olhos? Como é que seria o detalhe? Às vezes tem um órgão específico que nenhum animal teria, mas ele tinha e não se preservou. Então, a gente vai muito mais como um trabalho de detetive mesmo. E às vezes você não encontra nem completo, você encontra só um pedacinho, só um caquinho. E aí você tem que comparar com outros já conhecidos, que são mais completos. Isso se chama anatomia comparada na biologia. Comparar para deduzir que talvez esse animal tivesse essa aparência. Às vezes você acerta, tem caso assim de você encontrar o animal com poucos ossos e deduzir. E beleza, você encontra o esqueleto, bingo, você acertou. Tem um caso de um dinossauro brasileiro chamado Saturnalia, onde não sabia se ele era herbívoro ou era carnívoro, e um paleoartista retratou ele como carnívoro. Né? Encontraram o crânio completo no final do ano passado e era carnívoro, então acertou. Mas tem caso onde tem erro também. Onde você pensa que é o animal de um jeito e você dá com o burro na água. Um caso muito legal do Denóqueros, onde foi encontrado só os braços dele. Braços enormes, tá? Braços gigantescos. A partir daqueles braços, como se não tinha o resto do corpo, deduziu-se que ele seria, pela anatomia, seria parecido com uma mistura de dinossauro com avestruz, porque tinha um grupo já de dinossauros conhecidos como ornitomimossauros, que pareciam um dinossauro, uma espécie de avestruz, pescoção, pernas compridas, enfim. E retrataram o Denóqueros dessa maneira. Você tem só o braço, né? O braço é parecido com esse grupo, beleza. Aí encontraram, se não me engano, em 2014, se não falha a memória, o esqueleto completo do bicho. E ele era totalmente diferente. A única coisa que acertaram era o grupo. Acertaram o grupo dele, que era ornitomimossauro. Mas ele tinha um bico igual de um pato, compridão. Os braços eram desproporcionais, tinha uma corcova nas costas. Ele era corpulento, gorducho, né? E, enfim, totalmente diferente. Parece uma pinguari daquelas lendas assim brasileiras. Muito bizarro, né? Então, quem poderia imaginar que ele era desse jeito? Né? Sim, então, uma coisa que eu acho curiosa, eu falei, a ciência ela nunca nega a sua ignorância. Sim. Eu falei, uma coisa que eu estudo mais, né? Nunca estudei paleontologia. Sim. Eu leio de tudo, porque eu gosto de tudo, de ciência no geral. Então, claro que eu sei alguma coisa de paleontologia, mas tem coisas que eu gosto muito mais. Então, por exemplo, astrofísica, mais de 20 anos eu estudei bastante. Uhum. E eu voltei a estudar recentemente. E é incrível como quase tudo tava errado. Mas quase tudo, assim, tava errado. Você vê como se aprendeu muito e mudou. Mas é inacreditável. Você fala, caramba, eu estudei pra caramba, mais de 20 anos atrás, não sabia nada.
né? Pois é. Na paleontologia acontece muito. Nossa, você Então, não faz mas eu acho que é ideia. curioso que a galera da pseudociência gosta de pegar nisso, ó, tá vendo? Descobriram isso aqui, tava tudo errado. Mas É. a ciência não nega o erro, ela fala Não assim. nega o erro, é, exatamente. É assim que faz Erramos e ciência. aprendemos. Assim que faz ciência. Isso, exatamente. E perguntando e outro respondendo, sem querer Exato. bater nos outros que fazem pergunta, né? Pois é. Tem umas loucuras aí. Sobre essa questão de órgãos, que eu não entendo nada. Né? Mas imagino que um dinossauro, ele tem que ter coração. Claro. Imagino que ele tenha pulmão, que ele respirava e tal. Entre outros órgãos que nós temos. Tem algum órgão que dinossauro tinha, assim, que descobriu que era muito diferente, para funções muito específicas que a gente não tem? Tem. Tem caso, alguns tinham uma moela, igual, assim, ruminantes, né? E eles engoliam pedras, né? Chamadas pedras de moela. E a comida era moída nesse estômago. Legal. A pedra servia como se fosse uma lâmina de mesmo. liquidificador. É, moedor. É um moedor, exatamente. E aí a gente tem evidência disso. Moinho de bolas, uma coisa assim. Sim, exatamente. Um outro caso também, que assim, a gente conta o paralelo nas aves, são sacos aéreos. As aves tinham sacos aéreos que permitem que elas fiquem mais leves para voar, né? Os dinossauros tinham sacos aéreos também. Só que não só os voadores, até aqueles compridões de pescoço comprido, sabe? O brachiosauro e tudo. E para que servia? Pra deixar, mesmo o animal sendo gigantesco, aí com 26 metros de comprimento, o escambau, ele conseguia ser leve por conta dos sacos aéreos. Entendi. Mas servia pra ele pra água também? Flutuar na água? Também servia pra ajudar a flutabilidade, exatamente. Eu ia falar isso também. Entendi. Tem casos de dinossauro de pescoço comprido que você encontra só a pegada da pata dianteira e não da pata traseira. Teoriza-se que ele estava nadando e só marcando ali com a pata dianteira, a pata traseira tava flutuando, entendeu? Entendi. Né? Só tocando assim com as patas da frente. Dinossauros que voavam eram poucos, né? Sim, tem os dinossauros que são as aves, basicamente, né? Que são dinossauros. Mas assim, os voadores não eram dinossauros, é um grupo primo dos dinossauros, que são os pterossauros. É um grupo que, assim, como eu falei no começo da live, tem os arcossauros, que deram origem aos dinossauros. E desse grupo de arcossauros também deram origem aos pterossauros. Que é um outro grupo, assim, que as características não batem com um dinossauro. Né? Mas ele tem características que você bate o olho e fala, isso aqui é um pterossauro, isso não é um dinossauro. Né? E uma característica muito predominante desse grupo é, como eu falei anteriormente, né? O dedo mindinho alongou de maneira absurda e gerou uma membrana de pele que se conecta com a perna. Isso gerou uma asa. Entendi. Eles também tinham ossos ocos também, que permitiam que ele pudesse levantar voo. E assim, esse grupo é muito legal, porque tem uma diversidade tanto de alimentação, de nicho ecológico incrível. E alguns, tem o Quetzalcoatlus, que, cara, tinha o tamanho de um avião de caça. Imagina, um pterossauro do tamanho de um avião pequeno.